aos intelectuais. As pessoas fogem da igualdade. Elas fogem da igualdade. Tem um pequeno ditado que diz assim: igualdade e liberdade, elas caminham juntas, de mãos dadas. Muitas pessoas, principalmente as da esquerda, elas vão afirmar que sim, liberdade e igualdade caminham de mãos dadas. Muito bem. Só que se nós for analisar fora da interpretação da esquerda, porque o que eles interpretam é uma utopia impraticável, a gente vai ver que liberdade e igualdade jamais irão caminhar de mãos dadas. Pois ou a pessoa ela é igual ou ela é livre. Uma pessoa que é livre jamais poderá ser igual aos demais. Então, é um raciocínio simplesinho, lógico, e na prática é exatamente isso que acontece. Mas vamos lá. Um alerta aos intelectuais. As pessoas fogem da igualdade. Quando se discute o êxodo de pessoas dos regimes socialistas, como o regime cubano, o regime venezuelano, é normal descrever tais fugas como sendo uma fuga da opressão ou uma busca pela liberdade. Essas expressões são evocativas e corretas. Porém, se o objetivo é aprofundar o entendimento das causas que estão na raiz desse processo migratório, seria mais correto pensar nesse processo como sendo uma fuga da igualdade. Fugir da igualdade é uma descrição provocativa que também contribui intelectualmente para toda e qualquer discussão sobre o tema desigualdade. O que o regime cubano e o regime venezuelano colocaram em prática? Igualdade para todos. Só que a igualdade socialista, ela não iguala os cidadãos por cima, iguala por baixo. E o poder num governo de esquerda socialista, o povo é nivelado, é igual e nivelado por baixo. E o poder está nivelado por cima. Quem é poder e quem está próximo do poder, nivela por cima. E quem sustenta o regime, que é a sociedade, nivelada por baixo. Então, todas essas pessoas que fugiram de Cuba, que continuam fugindo da Venezuela, indo para outros lugares, eles estão fugindo da pseudo-igualdade pregada e praticada pelos governos de esquerda. Individualismo e coletivismo. Ideologias coletivistas se baseiam na ideia de que a vida de um indivíduo não pertence ao indivíduo, mas sim à sociedade na qual ele está inserido. O indivíduo não é reconhecido como um ser que possui direitos inalienáveis, como o de não ter sua propriedade confiscada, sua liberdade tolhida e sua vida retirada, mas sim como um ser amorfo que deve abrir mão de seus valores e interesses em nome do bem maior da sociedade. Pois bem, se nós pegarmos hoje não, já nos últimos 20 anos, intelectuais das universidades, políticos de esquerda, sociólogos, inclusive religiosos, eles, se não são praticantes, eles são muito simpatizantes dessas ideologias coletivistas.
aonde eles acreditam que a pessoa que não participa ou que não aceita essa ideologia coletivista, ou seja, ela é individualista, ela é egoísta com a sociedade. Imagina, ela não vai abrir mão dos seus direitos para o bem maior da sociedade, ela não vai abrir mão da sua liberdade, dos seus valores. É exatamente isso que os governos de esquerda, e não é só no Brasil e não é só na Venezuela, é no mundo inteiro, aonde tem alguma matiz de esquerda no poder, todos eles são muito simpatizantes ou praticantes das ideologias coletivistas. E o que a gente pode ver hoje no Brasil? Existe até mandato coletivo. O coletivo do PSOL, formado por 5 mulheres, se candidatou à Câmara Federal e o coletivo foi eleito. Quer dizer, essas práticas, essas ideologias coletivistas, elas já estão infiltradas na nossa sociedade. E isso aí nada mais é do que uma forma de mostrar que a esquerda, ela não apenas faz propaganda, como ela cria simpatizantes e praticantes das suas agendas. O ideal socialista... meu Deus do céu, esse meu computador hoje está brincando comigo. Está brincando comigo. Aqui. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. O ideal socialista identifica o coletivo como sendo a unidade central da preocupação moral. Na visão coletivista da moralidade, os únicos direitos que um indivíduo possui são aqueles que a sociedade autoriza que ele tenha. É um modelinho um tanto quanto opressor, né? Impositor. Em contraposição a isso, o libertarianismo afirma que cada indivíduo é moralmente um fim em si próprio e possui o direito moral de agir conforme ou de acordo com o seu próprio juízo, livre da coerção estatal. Ou seja, enquanto o coletivo ele é orientado, né? O coletivo ele tem um líder que comanda o coletivo, e às vezes esse coletivo quem manda é o governo. O governo manda nesse coletivo e o coletivo faz o que o governo quer. No libertarianismo, não. No libertarianismo, o indivíduo ele é o fim em si próprio. O direito moral dele agir é de acordo com o juízo dele, e não de um grupo ou de um governo. Foi assim que o individualismo impulsionou a inovação, as revoluções agrícolas, as revoluções industriais e a mais inspiradora explosão na criação de riqueza e na redução da pobreza que o mundo já vivenciou. Ou seja, se a gente for colocar na balança, a esquerda sempre trouxe prejuízo para a sociedade. A esquerda nunca promoveu nada de positivo para a sociedade. O ideário da esquerda não é nada, mas nada a não ser uma grande utopia impraticável. E quando praticada, só dá bola na trave. Não funciona, literalmente. Em compensação, o individualismo, o liberalismo, o libertarianismo, que já vem sendo praticado há séculos, já trouxe as provas cabais de que realmente funciona.
E hoje não vem funcionando porque o povo cai na esparrela da propaganda utópica da esquerda, cheia de romantismos, cheio de más interpretações, e as pessoas também não têm lá uma grande profundidade no assunto para poder se blindar dessa propaganda, né? E acaba sendo contaminada e acaba levando a esquerda ao poder. E aí os processos realmente progressistas, promovidos e praticados pelo liberalismo, pelo individualismo, pelo libertarianismo, eles acabam sendo suspensos para a esquerda ficar naquela eterna tentativa de a construção de um mundo ideal baseado na teoria marxista, nas agendas progressistas da esquerda e etc, etc, que todo mundo sabe que não dá resultado. Não obstante seu imbatível e inigualável histórico de redução da pobreza, o individualismo, ao qual representa essencialmente nossa busca pela liberdade pessoal, tem sido impiedosamente castigado por intelectuais coletivistas, como sendo uma filosofia que exalta o egoísmo e que, por isso, deve ser substituída por um igualitarismo imposto pelo Estado. É aquilo que eu comentei anteriormente. Para a direita, para quem interpreta o individualismo como algo positivo, o indivíduo ele vai ter liberdade, ele vai ter iniciativa própria para trabalhar, para progredir, para ter novas ideias, para buscar algo novo. Na esquerda, o individualismo é visto como uma agressão verbal. Individualismo é sinônimo de egoísmo. Nós temos que substituir por um igualitarismo imposto pelo Estado. E aí, os coletivos com pessoas ligadas à esquerda olham para o Estado como um ser supremo. E tudo que o Estado pensa e manda eles fazerem é como se o Estado fosse onipresente e onipotente. Ninguém pode desobedecer. O Deus da esquerda chama-se Estado. E no momento em que você tem o Estado visto com fé e como um Deus, você não tem uma democracia, você tem uma ditadura. No entanto, é exatamente dessa igualdade forçada que aqueles indivíduos lá da Venezuela, lá de Cuba e lá de tantos outros países estão fugindo ao desertarem em massa de viver nos seus países de origem por causa dos seus regimes coletivistas. Então, meus amigos, depois dessa quase uma hora de podcast, e eu acredito que de uma maneira bastante simples e objetiva, deu para a gente ver que a diferença entre a liberdade, a igualdade, a justiça, o direito, dentro de um contexto onde a democracia é pautada entre dois lados, a direita e a esquerda, e quais são as duas interpretações e quais são as duas práticas que ambos os lados vêm buscando ao longo dos séculos, né? Porque a nossa democracia moderna ela nasce no final do século XVIII, ou seja, século XIX, século XX, a democracia moderna tem pouco mais de 200 anos. E política não é matemática. A política é uma ciência que os resultados vêm a longuíssimo prazo. A democracia vem sendo testada, tentativa e erro, experiências, tentativa e erro, buscando um modelo 99% perfeito para um sistema político que também é tão utópico quanto o sistema anarquista, quanto a sociedade ideal do socialismo,
Então, hoje eu acredito que com essa breve exposição a gente possa ter um outro olhar, uma outra reflexão a respeito desses temas.